Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje estou ao lado do Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Do Chico Lang, que está com a cabeça inchadíssima hoje. Nossa, desse tamanho, cara. Imagina, eu sei como é que é. Teremos também a participação do mestre Alberto Helena Júnior e, claro, Paulo em campo contra o América Mineiro. Nossa equipe está lá no Morumbi para acompanhar o jogo. Tem ainda as últimas notícias do Palmeiras. Então, se liga que a gente volta já já, depois dessas dicas. Dicas para você, sabe, se atualizar do que há de melhor aí no mercado. Antes, Chico e Garrafa, falar muito rapidamente sobre os destaques do programa. Corinthians é o que mais pega, né? Mais pega. Conversamos muito na redação, né? A respeito do jogo, o que aconteceu. E ontem, depois da partida, eu diagnostiquei algumas coisas, né? E que a gente vai falar ao longo do programa. Então segura a onda aí, vamos assistir essas dicas e daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta e começamos cedo o giro de repórteres com Alexandre Silvestre, que está lá no Morumbi. É dia de jogo, com casa cheia. Grande noite para você, meu amigo Alexandre Silvestre. Conta pra gente como tá por aí. Boa noite, Celso. Um beijo para todo mundo aí do time Gazeta Esportiva. Eu estou de pé na Praça Roberto Gomes Pedrosa, aquela redondinha que fica bem em frente ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, vulgo o Morumbi, que vai receber grande plateia nesta noite para São Paulo e América Mineiro. Jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. Mais de 50 mil ingressos vendidos. Vou pedir para minha equipe externa, Almeidinha Cinegra, para o meu querido Melchior mostrarem aqui dos lados a galera que já vai se aglomerando para a chegada das delegações. O América vem primeiro, depois é o São Paulo por volta das 6h30. Vamos tentar flagrar esse momento que será de grande comoção, principalmente na chegada do busão do Tricolor, porque a torcida independente já está lá embaixo com as bandeiras, os bandeirões que ainda não estão autorizados a entrar no estádio, mas farão a festa nas mãos e punhos dos torcedores são paulinos que vão encher a casa para esse jogo. A notícia do dia: Jandrei, que ia jogar, não vai mais jogar. Eu volto ainda nessa edição para contar tudo o que aconteceu com o Jandrei, desde que ele se machucou há 11 dias aqui mesmo no Morumba, tomando uma pancada do zagueiro dele, o Léo, nas costas. Os bastidores da lesão do Jandrei. E por que vamos de Thiago Couto hoje no gol do São Paulo? Diretoria, a caça desesperada de um goleiro para inscrevê-lo até amanhã, às 7 da noite. Enquanto isso, o América, que está flertando com a zona do rebaixamento no Campeonato Nacional, vem muito bem na Copa do Brasil. 4 jogos, 4 vitórias e nenhum gol sofrido. Volto já já aqui com mais bastidores e o clima do estádio Cícero Pompeu de Toledo. A bola rola às 8, Celso. Valeu, Silvestre. Portanto, daqui a pouco a gente volta a conversar. Acho que ontem, não vou dar spoiler que a gente vai falar ainda, já temos uma lição que o São Paulo tem que seguir, né? Não se iluda com zona no rebaixamento. Ah, sim. Campeonato mata-mata é isso, né, Garrafa? Não tem jeito. É outro campeonato, é outro estilo, né, de campeonato. E aí, o fraco ganha do mais forte. Isso acontece na Itália, acontece na Alemanha, com aquelas Copas, na Espanha, Copa do Rei. O Barcelona perde para aqueles timecos que existem lá, que não tem pé nem cabeça. E vai com tudo. O Real Madrid também já perdeu resultados assim incríveis. É um outro estilo de campeonato. Tem dias que de noite é assim, né? E ontem o Corinthians foi mal escalado, mas nós vamos falar isso, e os jogadores também. Vou te contar uma coisa, hein? Que sono, hein? Que sono. Então, boa noite mais uma vez, Celso, Chico, você acompanhando o Gazeta Esportiva, e que bom que o Chico volta à realidade. Porque ontem a gente falava, alertava aqui que esquecesse esse papo de zona de rebaixamento. A gente citou Criciúma, a gente falou de Paulista de Jundiaí, Santo André, Copa do Brasil, uma outra competição. Juventude. Juventude. E o nosso Chico Lang aqui, não, 7-1, 7-0. A asa da Arapiraca, que eliminou o Palmeiras. Isso. Mas eu fico feliz em ver o amigo hoje mais centrado, mais dentro de uma realidade, até porque hoje tem o jogo do São Paulo e o recado está dado, né? Vamos aguardar. Eu não estou centrado. Não. Não. Daqui a pouco, mas você em casa fique centrado. E se liga, porque daqui a pouquinho a gente volta pro Morumbi. Antes, a gente vai falar de um presentaço especial que você pode ganhar.
Esta bola da Top pode ser sua. Então entra lá no nosso Instagram e comenta com o seu nome e sua cidade neste post aí que está aparecendo na sua tela. Amanhã a gente vai anunciar aqui quem vai ficar com esse presentaço da loja Gol de Placa lá de Santo André. Seguimos agora com o jogo de ontem da Copa do Brasil, que deixou o Chico Lang com a cabeça inchadíssima. Não há analgésico que resolva. O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense e ficou com a situação mais complicada no torneio. Dá uma olhada. Pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians foi até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense e voltou com um péssimo resultado para casa. O Dragão acuou o time de Parque São Jorge desde o início e quase fez o gol nesse chute de Ricardinho. Em seguida, foi a vez de Wellington Rato tentar para a boa defesa de Cássio. E finalmente, após bom passe de Dudu, Jorginho bateu rasteiro e abriu o placar para o Dragão. Atlético 1, Corinthians 0. No segundo tempo, o time alvinegro até ensaiou uma reação, mas sofria nos contra-ataques da equipe goiânia, que quase ampliou no chute de Jorginho. O Timão seguia inofensivo e no final do jogo não teve jeito. Léo Pereira arriscou e mandou na gaveta de Cássio. Léo Pereira não perdoa a marca. Golaço do Dragão. 2-0 para cima do Corinthians. Com o resultado, o Atlético poderá se classificar às semifinais da Copa do Brasil, mesmo se perder por um gol de diferença no jogo de volta, que acontece dia 17 de agosto em Itaquera. Do jogo para a enquete. E a enquete não poderia ser diferente, tem que ser sobre o jogo de ontem. Após a derrota em Goiânia, o Corinthians vai conseguir se classificar na Copa do Brasil? Sim ou não? Entra no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo na tela. E enfim, a gente já começa. Eu vou começar com vocês, depois eu vou para o mestre. Tá bom? Passa ou não passa? Nossa, me senti o Silvio Santos agora. Passa ou não passa? Passa ou não passa? Só não ter torta na cara. O negócio é o seguinte, tem possibilidade de passar? Claro que tem possibilidade de passar, mas é muito difícil. Fosse esse jogo já na semana que vem, a situação poderia ser complicada. Agora, como é daqui a um bom tempo, depende também do que vai acontecer no caminho. Vai que pega um Corinthians já eliminado na Libertadores, já distante do Palmeiras, aí, meu amigo, aí a nave embica de vez. Então, ladeira abaixo. Tem muita coisa para acontecer, mas em função da ótima vantagem que o time do Jorginho adquiriu ontem para responder a enquete, é não. Mas pode passar, mas respondendo a enquete, é não. Chico. Sim, passa. E vou dizer por quê. Saiu 2-0 ontem, mas para o Corinthians ficou barato. Porque o Atlético perdeu vários gols. Eu contei agora, só dos melhores momentos, 3. Além dos 2 que fez. E eu achei que o Cássio, que tem salvado o Corinthians em muitos jogos, falhou nos 2. Apesar da bola ter desviado no Raul Gustavo, que tem que ser execrado do Corinthians, ele não pode mais jogar, ele não tem condição de ser titular, ele vai precisar amadurecer muito, talvez um empréstimo aí para um clube qualquer, ele voltando, ele se estabilize mais, porque ontem o primeiro gol foi culpa dele. Foi culpa dele, a bola desviou nele e o Cássio, a bola foi no meio do gol. A culpa é quem escalou, Chico. O goleiro não Você pode ficar... Você tem o Balbuena no banco, eu vou falar daqui a pouco. Então, mas o goleiro não pode ficar no meio do gol, cara. Ele não pode tomar gol no meio do gol. Isso aí é uma região dele. Não, ainda mais, sabe... O desvio mata, né, Chico? Mas não mata. A bola foi no meio do gol. Matou ele. Mataria se fosse no canto oposto, ou se fosse no contrapé. Mas no meio do gol, não, ele tem que ter pego. E outra vez, no segundo gol, quando a bola entra, ele estava mal colocado. Ele estava fora de posição. Porque se ele tivesse no meio do gol, ele teria pego essa bola. Chico, foi um chutaço, teria pego. Golaço, o Cássio falhou, mas o time inteiro jogou mal. Então, além do Raul Gustavo, eu acho que esse Lucas Piton também precisa voltar para as equipes de base, aprender a marcar, sabe? Tem que aprender fundamento de marcação, que ele não tem, né? E sem contar esse Cantígio. Eu não aguento mais o Cantígio, cara. Não aguento mais. Cantígio, esse Juliano, os caras... E o William? O William não vai de jeito nenhum, cara. Nem com reza brava o William vai. Tem que sentar no banco.
põe o Mosquito, sabe? É óbvio, são coisas óbvias. O VP também ontem deixou a desejar, escalou mal o time e substituiu mal. Mestre Alberto Helena Júnior, primeiro contato com o mestre, grande noite para o senhor primeiramente. Sabe que ao ver a escalação ontem, eu me lembrei muito do senhor, mas me lembrei muito, sabe? 3 volantes! Queria saber o que o senhor achou do jogo e se o Corinthians vai se classificar. Olha, 2-0 não é um placar irreversível. Né? Normalmente não é, pode acontecer. Agora, o problema é que o Corinthians é o time que menos chuta gol nessa temporada. Então, se ele não chuta, como é que vai fazer gol? O time está mal escalado. O Corinthians tem uma série de problemas de adaptação de jogadores que acabam de chegar, como esse Fausto Veiga, que estreou ontem, chegou anteontem e estreou ontem. Além dele, o Yuri Alberto, que está aí começando, fez sua segunda partida pelo Corinthians, num calendário que não se permite treinamento adequado. Os times jogam de 3 em 3 dias e não tem como acertar a equipe como conjunto e tal. E, além disso, os jogadores, os melhores jogadores que o Corinthians dispõe, um está fora machucado, que é o Renato Augusto. E ontem, o William, o Roger Guedes, o Maicon, são do Duqueiroz, que vinha sendo uma grande revelação, todos eles tecnicamente muito mal, além da falta de harmonia do time e dessa besteira, dessa estupidez dos 3 zagueiros. O treinador atual, eu tenho a sensação, que não é só o brasileiro, é também o argentino, o português, né? Eles parece que não sabem distinguir o que é um meia armador, do que é um meia ponta de lança, do que é um volante. Eles misturam tudo e a grande preocupação é não tomar gol, então vão enchendo de zagueiro, esse negócio dos 3 zagueiros ou 3 volantes. E o time não evolui assim, ele não tem influência, não tem a capacidade de envolver o adversário e criar situações de gol. Essa é a verdade. Sem criação fica muito complicado fazer gol. Vamos seguir falando do Celso, Corinthians? Deixa só, porque eu pensei que era só para ser a enquete. Então, o mestre e o Chico falaram muito bem, todo mundo foi muito abaixo ontem, mas o Vitor Pereira, inclusive, daqui a pouco vai falar aí, e o que a gente sentiu foi um monte de bobagem do técnico do Corinthians. Primeiro, ele tem que entender o que é prioridade. Chegou a hora de prioridade. O Corinthians está em 3 frentes. Campeonato Brasileiro, a 4 pontos do Palmeiras, faltam 19 rodadas pela frente. Tem Libertadores, tem Flamengo e Palmeiras disputando a Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil é o mais palpável para o Corinthians. São 6 jogos e o Corinthians poderia chegar a um título. Então, ontem era uma prioridade. Não dá para entender ele deixar o Balbuena no banco de reservas, o Fábio Santos no banco de reservas. No meio do jogo, ele tira o Fagner para colocar o português, o Rafael Ramos, que está perdidaço. Ele faz uma troca no meio do jogo que até agora eu não entendi. Ele põe o Piton na direita e o Rafael Ramos na esquerda quando um time não tem tempo para treinar. Então ele cometeu ontem muitos equívocos além do time dele. E ontem era decisão de campeonato para o Corinthians. Ontem era decisão, ele tinha que entender, fazer essa leitura, colocar em campo o que ele tinha de melhor. Não dá para entender Fábio Santos no banco, Balbuena, vai poupar para jogar contra o Botafogo pelo Brasileiro? Tá correndo atrás do Palmeiras com 4 pontos? Ontem era o jogo. Ontem era o jogo que valia para o Corinthians. Já tinha que sair com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, só para já colocar respeito. Não, fica com essa frescura de reserva, é médico que está escalando o Corinthians, pô. Seguimos falando do Corinthians agora com o José Paes, que está lá ao vivo no Parque São Jorge. Grande noite para você, Zé. Quais foram as explicações? O Garrafa tá nervoso. Quais foram as explicações do Vitor Pereira sobre o jogo de ontem?
Fala, Celso, grande abraço para você, abraço para todo mundo aí que vai acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Garrafa Pistola, Chico Pistola, fiel corintiana, tá todo mundo muito bravo depois desse resultado de ontem, aí a derrota do Corinthians por 2-0 lá pro Atlético Goianiense no jogo 1 das quartas de final aí da Copa do Brasil. Chico comentava sobre o Raul Gustavo, só para dar um pitaquinho aí, Raul Gustavo teve um edema constatado na coxa direita, ele que acabou sendo substituído no jogo de ontem, teve um probleminha no adutor da coxa, foi substituído justamente pelo Balbuena, agora teve um edema constatado, vai ficar fora contra o Botafogo, jogo que acontece nesse sábado na Neoquímica Arena, jogo do retorno aí do Campeonato Brasileiro, então Raul Gustavo não joga essa partida, está se preparando para quem sabe jogar contra o Flamengo terça-feira que vem, jogo da Copa Libertadores da América, jogo 1 das quartas de final, então vai ser desfalque neste final de semana o Raul Gustavo. Você me perguntava aí sobre Vitor Pereira, o que ele falou depois do jogo? Olha, o VP estava muito bravo, soltando os cachorros à la garrafa e você confere tudo agora aqui no Gazeta Esportiva. Vamos dar uma olhadinha. Vi uma equipa a lutar em todos os duelos, a jogar com a faca na boca, a dividir todos os lances e vi a minha equipa. Depois, eu acho que a vitória no Mineiro nos fez mal, porque jogamos de barriga cheia, não lutamos por todas as bolas, não fomos sempre atrasados, eles foram sempre mais fortes, mais rápidos, mais sobre a bola. Portanto, e nós agora na segunda volta, no segundo jogo em casa, temos que jogar exatamente com a determinação que eles jogaram aqui, com a faca na boca, a meter o pé, em vez de nos queixarmos que eles estão a ser agressivos, temos que ser agressivos, como eles foram. Temos vários jogadores com problemas, mas não me estou a queixar. Portanto, temos que ser agressivos em cada bola, temos que disputar cada bola como se fosse a última, temos que jogar com fome, e é a única forma de dar a volta a este resultado. Tá aí a palavra do contundente Vitor Pereira aqui no Gazeta Esportiva depois dessa derrota aí do Corinthians lá em Goiânia pelo placar de 2-0. Então vamos a alguns números aí, números para você corintiano, para você corintiana que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Tela na tela, porque olha só, a coisa não tá nada boa não, viu? Atlético Goianiense e Corinthians, nos últimos 9 jogos entre essas duas equipes, foram 4 vitórias do Atlético Goianiense, 4 empates e só uma derrota do Dragão, só uma vitória do Corinthians. 9 gols marcados pelo Atlético Goianiense e 3 golzinhos marcados pelo Corinthians. Para piorar, Celso Cardoso, todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportivo, olha só, o Corinthians nunca ganhou e nunca fez um único gol contra o Atlético Goianiense jogando na Neoquímica Arena e vai precisar de gols aí para passar de fase, vai precisar vencer por no mínimo 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, 3 gols de diferença para avançar no tempo normal. Foram 4 partidas entre Corinthians e Atlético Goianiense na Neoquímica Arena, 3 derrotas do Timão e ainda um empate, 2 derrotas pelo placar de 1-0, uma derrota por 2-0, um empate em 0-0. A coisa tá feia, viu, Chico Lang? Volto contigo, Celso Cardoso, daqui a pouquinho tem mais VP, falando de Roger Guedes, falando de Yuri Alberto, muita coisa pra gente debater aqui no Gazeta Esportiva sobre esse jogo. Segura a onda aí, hein, galera? Vai daí, Celso. Zé, até daqui a pouquinho, então, eu sei que você tá bravo, como diz o Zé Pistola, mas ele tem razão. O time estava bem frouxo ontem. Sim. Você vê a liberdade que tinha do Roger Guedes não ajudando na cobertura, Cantígio, que eu gosto muito, chegando atrasado na marcação. Todo mundo concorda com isso. Todo mundo concorda com isso. Mas ele deveria dar explicação também do porquê ele fez um monte de lambança no time. Por que ele tirou o Fagner? Para preservar contra o Botafogo? O que vale mais? O jogo contra o Botafogo ou o jogo de ontem? É claro que o jogo de ontem valia mais. Será que não dá para o Fagner, com a experiência que tem, mesmo que esteja um pouco cansado, Fagner, segura aí, mas faltam mais 20 minutos, dosa um pouquinho, eu preciso de você. Ia ganhar com o Fagner? Não sei, mas não dá. Você não pode trocar um jogador da qualidade do Fagner pelo Rafael Ramos. Você não pode deixar o Fábio Santos, que estava grandão no jogo contra o Atlético, no banco. Ele tinha que explicar como ele monta um time com 3 atacantes e pôs quem para criar. Ele tinha que também dar essas explicações na coletiva. E essa ideia dele de falar, não, próximo jogo temos que colocar a faca nos dentes, só colocar a faca nos dentes não vai resolver. O Corinthians precisa jogar. Ontem faltou criação. Quem foi o cara determinado para criar que não criou? Ele deveria ter dito isso na coletiva. E não é
terra arrasada para o Vitor Pereira, que está fazendo um bom trabalho. Especificamente no jogo de ontem, ele cometeu muitos equívocos que pode custar, se já não custou, a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. Eu penso muito parecido com você, e eu acho que ele tem duas soluções. Eu vou pensar na solução para esse meio campo ser mais criativo. Ele tem que puxar o William para fazer a armação, que o William tem qualidade para isso. E já não tem mais a mesma velocidade para atuar do lado. Não tem a mesma velocidade, já bota um 3 em cima dele, ele não consegue sair dos 3, mas ele tem qualidade na armação. Então ele é o 10, então joga de meia. Não tem problema nenhum. E abre o Adson pela esquerda, coloca o Gustavo Mosquito, coloca um cara de velocidade pela esquerda. E concordo que a defesa, ele tem que definir a defesa, ele não pode ficar mudando. Se Bruno Mendes e o Balbuena deram certo contra o Atlético, dá para fazer uma chance. Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil, Chico. Não pode jogar Mas vai de Gil e Balbuena. Então vai de Gil e Balbuena. Porque aí o atacante vai pensar duas vezes se vai... Os garotos ajudaram quando podiam ajudar, né? O Raul Gustavo, essa molecada, o Piton. Mas agora é a hora da onça beber água, meu amigo. Era uma decisão de campeonato e talvez culturalmente o Vitor Pereira, que está chegando agora, né, recém-chegado da Europa, ele trata, Celso, para mim, na minha opinião, todo jogo como... toda partida é igual. Não é igual. O jogo de ontem, eu sei disso, sabe por quê? Porque acabou o jogo. Sabe por que eu tô pistola? Porque acaba o jogo, esse cidadão me liga. Aí fica até as 3 da manhã comigo. Eu sou obrigado a aguentar. Meu amigo, eu sou obrigado a aguentar ele chorando. Você tá entendendo? Então não dormi essa noite. Então, culpa de quem? Culpa do português. Ele tem que entender que ontem era decisão. A Copa do Brasil é mais palpável pro Corinthians, Celso. Mas se ficou se ficou ruim pro Corinthians, que vai jogar em casa para tirar a diferença, no outro jogo da Copa do Brasil ontem, também a coisa não foi muito tranquila. Não para o Flamengo. Flamengo e Atlético Paranaense ficaram no 0-0, empate sem gols no Maracanã. O rubro-negro carioca pressionou bastante o adversário, mas a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari se postou na defesa para segurar o resultado de todas as maneiras. O duelo ainda teve polêmicas com os flamenguistas, pedindo pênalti no Léo Pereira, enquanto os visitantes queriam expulsões de Gabigol e Arrascaeta. Enfim, reclamação de ambos os lados. O jogo de volta entre os clubes será no dia 17 de agosto, na Arena da Baixada, onde o Flamengo tem um péssimo aproveitamento. Vamos pegar já a fala do Filipão no pós-jogo? O Filipão falou sobre os lances polêmicos da partida. Dá uma olhada. O quê? Eles estão reclamando de alguma coisa? Reclamando do passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho. Passa o lance do Arrascaeta. Vergonhoso. É para expulsar 30 dias seguidos. Não é um dia. São 30 dias seguidos. Não quebrou o pé do Fernandinho por milagre. Do Eric, por milagre. Por milagre. Pelo amor de Deus, não me venha com choradeira. Quem tem que chorar somos nós, porque podíamos ter um jogador aí por 6 meses fora. E o olhar do Filipão no final? Filipão contundente, assertivo. Sabe qual a diferença? O Filipão está disputando a Copa do Brasil. Isso é disputar a Copa do Brasil. Ele está no torneio. Ele sabia que ia ser muito difícil parar o Flamengo, então o que ele fez? Vou levar a decisão para minha casa. O Flamengo foi um time, eu acompanhei, enquanto o Chico ficava chorando no telefone, eu assisti depois o jogo do Flamengo no reprise, né? O Flamengo criou várias oportunidades, mas não fez. Então, o Filipão, ele entende a importância, ele entende como pode tentar, com um time inferior, superar o mais forte na Copa do Brasil. E foi o que ele fez ontem. E sobre a arbitragem, o Flamengo pode até ter reclamado daquele pênalti, mas o que o Arrascaeta fez, aquela entrada por trás, era cartão vermelho e delegacia. E o Gabigol na cara do árbitro, não é? Também merecia um vermelho, chutou o jogador e teve um pênalti pro Flamengo. Dá uma olhada, na cara do árbitro. Não deu por quê? Dá uma olhada, olha o que o Gabigol faz, ó. Quer ver? Olha lá. Tá tudo bem, não aconteceu nada. E a entrada do Arrascaeta foi criminosa por trás. Isso é criminoso, cara. Isso não se faz com... dá uma olhada onde pega, Celso. É maldade. Então o Flamengo faz parte do jogo. O Flamengo tá reclamando, o Filipão já deu o recado, e a arbitragem que se vire no jogo da volta. O Filipão tá vivo. E o Corinthians do Chico Lang, o português precisa entender. Vai no saco, Filipão, entender um pouquinho que é a Copa do Brasil, quanto vale um jogo aqui no nosso campeonato. Tem isso também, viu, português? Eu vou vaticinar. Ou seja,
baixou o santo aqui, eu vou antecipar o futuro. É mais fácil o Corinthians passar pelo Atlético Goianiense na Arena, fazendo 4 gols, do que o Flamengo ir lá na Arena da Baixada e conseguir fazer 1 gol no Atlético Paranaense e não levar 2. Porque esse Atlético Paranaense, como disse o Garrafa, está na disputa. E o Corinthians, depois de tanta pressão, de tanto que a Fiel está cobrando, ele vai entrar mordendo e com a faca na boca, sim. E, ao contrário do Garrafa, eu acho que a faca nos dentes resolve o jogo, sim. Resolve. Resolveu contra o Atlético Mineiro. Por que não vai resolver contra esses mortos do Atlético Goianiense? Tá bom. Só a faca não resolve, não. Ô, Garrafa, nós voltamos a falar da partida de daqui a pouco no Morumbi. Vamos dar uma olhada no retrospecto entre as duas equipes. Você já visitou a sala de troféus do Tricolor? Se já, encontrou por lá troféus importantes. Da Libertadores são 3. Do Mundial de Clubes, também 3. Mas nessa galeria, falta uma única taça ao Tricolor, o da Copa do Brasil. Em 22 participações, o São Paulo ainda não conseguiu conquistar o caneco. O mais próximo que chegou ao título foi na decisão de 2000, quando o troféu acabou ficando com o Cruzeiro. Nesse ano, mais uma oportunidade de conquistar esse título inédito. Para chegar à fase semifinal, o América Mineiro pela frente. O primeiro jogo será nessa quinta-feira no Morumbi. A decisão da vaga vai ser em agosto em Belo Horizonte. No retrospecto geral, o Tricolor leva larga vantagem sobre os mineiros. Em 21 jogos, são 12 vitórias do São Paulo, 7 empates e apenas 2 derrotas. No último encontro entre eles no Morumbi, a vitória foi São Paulina, 1-0, gol de Patrick. Vale ressaltar que nesse jogo o América foi muito superior ao São Paulo, mas no futebol o resultado é que vale, e aí deu mesmo tricolaço. Bom, a sorte está lançada, o sonho do único título que ainda falta ao Tricolor está em aberto. Boa sorte! E o São Paulo vai ter um desfalque importante para enfrentar o América Mineiro hoje. O Silvestre volta agora para contar para a gente quem é esse cara que fica de fora, Silvestre. É o Jandrei, né? É o Jandrei, Celso. Mas antes de eu dar os detalhes da lesão do Jandrei, ó, acabou de passar um carro aqui no meio dessa massa humana. Galera tá reunida em volta à Praça Roberto Gomes Pedrosa, bem em frente ao portão principal do Morumbi, para receber as delegações. Claro que para apulpar, para vaiar a delegação do América, que vai chegar primeiro, e depois para abraçar a delegação do São Paulo. O Jandrei não joga, não vem no ônibus do São Paulo, mas vem para o estádio, foi a informação que eu recebi. O que aconteceu? O Jandrei se machucou aqui há 11 dias contra o Fluminense. Ele tomou uma pancada nas costas durante o jogo, pancada essa deferida pelo Léo, zagueiro dele. O Jandrei imediatamente, minutos ou logo depois do acidente, foi para o hospital, realizou exame de imagem que não detectou lesão. Ele ficou de molho, foi se recuperando, as dores diminuíram. Na terça-feira dessa semana ele fez um primeiro treino um pouco mais pesado, mas sem grande impacto, passou no teste. Ontem, quando ele foi simular situações de jogo com mais força, com mais peso, a dor voltou forte. Ele estava relacionado, foi realizar um novo exame e nesse novo exame, um pouco mais específico ali na região lombar, foi encontrada uma lesão na parte de baixo das costas. E o Jandrei teria uma mini fissura numa das vértebras das costas, mas que não está o impossibilitando de se locomover normalmente, mas que para jogar não dá. Por isso, de ontem para hoje, houve esse vazamento e o Jandrei não joga. São Paulo vai de Thiago Couto,
O São Paulo também, em nível de diretoria, está correndo atrás para tentar contratar um goleiro para ser o reserva do Thiago Couto, até porque o Jandrei vai demorar um tempinho para se recuperar 100%. E o São Paulo só tem até amanhã às 7 da noite para poder colocar no bid para esse novo goleiro poder disputar a Copa Sul-Americana. Para Campeonato Brasileiro, a janela continua aberta, mas o São Paulo ganhou uma brechinha aí até segunda, informando a Conmebol até amanhã às 7, que está tudo mais ou menos ajeitado. O trâmite burocrático pode ser concluído na próxima segunda-feira. Fogos aqui no Morumbi, a galera vai chegando, serão no mínimo 50 mil torcedores. E agora eu vou deixar minha dúvida em relação à escalação de São Paulo, que vai sair daqui a pouquinho. Se o Rogério fizer o esquema 4-3-3, o Miranda sai do time. Miranda que está voltando depois de uma lesão também. O Léo idem. Se o Rogério decidir escalar uma linha de 3, o 3-5-2, aí jogariam Miranda na sobra, o Diego de um lado, o Léo do outro. É essa a situação. O Nicão podendo entrar num 4-3-3 ou mais um zagueiro com 3 na linha defensiva. O América chega a qualquer instante, o São Paulo também. Eu volto com as informações e com a escalação oficial do Tricolor, pessoal. Tá certo, Silvestre. Obrigado. Então a gente aguarda aqui na volta. Vocês acham isso? O São Paulo corre risco hoje? Corre, claro que corre. Corre risco, sim, porque a Copa do Brasil é aquilo que a gente disse. Tudo pode acabar acontecendo, é um torneio onde, por ser mata-mata, o mais fraco ele pode acabar se superando. Agora, essa história do Jandrei, não sou médico, né? Confio lá no Departamento Médico do São Paulo, mas é uma história meio estranha. Descobriu depois de um tempo que havia uma fissura. Será que essa fissura surgiu agora? Porque o clube faz, é um clube profissional, faz logo todos os exames para saber o que tem o goleiro, né? Mas, enfim, boa sorte ao Jandrei. E o São Paulo, Chico, no meu entendimento, não corre atrás de um goleiro para ser reserva do Thiago Couto. Claro corre atrás de um goleiro para ser titular do São Paulo. O Thiago Couto não está pronto ainda para ser goleiro do São Paulo. O São Paulo tem um problema seríssimo, tem que buscar um goleiro. Eu também acho, não gosto desse Thiago Couto, não é goleiro para o São Paulo, muito jovem ainda, tem que ganhar lastro, né? Tem que ser emprestado, essas coisas todas, mas é o que o Rogério tem para hoje, né? Ele vai ter que pôr o garoto, ou senão joga um Cone no gol, né? Põe um Cone no gol. Mas é difícil, um jogo complicado, principalmente porque o São Paulo não vence no Morumbi. O São Paulo não vence no Morumbi. O São Paulo não vence no Morumbi. Então, e eu quero ver. Chegou a vez de falarmos do Palmeiras no Gazeta Esportiva. O Verdão vem apostando bastante em jogadores da base. E o Alexandre Silvestre preparou uma reportagem dos garotos que continuam no clube e que já saíram. Vamos ver. A base do Palmeiras foi turbinada nos últimos tempos e vem dando ótimos resultados. Conquista títulos em diversas categorias, inclusive o primeiro da Copinha, além de revelar grandes jogadores para o time principal. O volante Patrick de Paula rendeu muito bem, obrigado no começo. Subiu no salto, perdeu espaço e foi parar no Botafogo. Veron, atacante e outro talentosíssimo atleta, acaba de ser negociado, também pela conduta extra-campo. O zagueiro Renan é um caso à parte. Emprestado ao Bragantino, se envolveu num gravíssimo acidente de automóvel que vitimou um motociclista. Às vezes falta juízo aos meninos, orientação. Quando falamos, por exemplo, do Gabriel Menino, o garoto parece ter recolocado a cabeça no lugar e reconquistado a confiança do treinador. Já Danilo tem mantido o nível lá em cima, titular absoluto de Abel, não se deslumbrou mesmo após convocação para a seleção brasileira. O lateral esquerdo Vanderlan jogou as últimas partidas, deixando excelente impressão. A bola da vez é o centroavante Hendrick, fez 16 aninhos nesse mês, assinou o primeiro contrato de profissa e é considerado a maior joia das crias da academia. Treinando bem, encarando de frente as dificuldades do mundo adulto da bola, esses jovens terão, como outros tiveram, as oportunidades que tanto sonham. É só manter a cuca fria, o coração quente e os pés bem fincados no chão. Não é
E outra informação importante do dia do Palmeiras é referente a uma joia da base. O atacante Endrick teve um nome publicado hoje no boletim informativo diário da CBF, o famoso BID, e o garoto de 16 anos assinou na semana passada o contrato profissional dele no Verdão, portanto agora já está regularizado para estrear na equipe principal. O jogador ainda se recupera de uma lesão no tornozelo para ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Mestre Alberto Helena Júnior, o senhor acha que o Endrick já tem que entrar e jogar? Eu já teria posto esse garoto para jogar desde o ano passado, com 15 anos mesmo. Nós temos vários exemplos de jogadores que, com essa idade que estouraram. O Mazola no Palmeiras, o Pelé com 17 anos, 16 anos, ele já jogava no time titular do Santos, o Edu Jonas, com 16 anos foi para a Copa do Mundo, defendendo o Brasil. Sabe, eu acho que quando se trata de exceção, o olhar tem que ser diferente daquele que é habitual. Esse garoto é extraordinário, eu não tenho a menor dúvida que vai ser o maior sucesso. Tem que jogar amanhã, nego. Pausa no futebol nacional para falarmos de Copa do Mundo agora. É dia de saber um pouco mais sobre a segunda adversária do Brasil no torneio, a Suíça. A segunda-feira de 28 de novembro de 2022 será bem mais animadinha que as demais segundonas do ano. O Brasil vai entrar em campo pela segunda vez na Copa do Mundo, à 13h por aqui, e tomara que para ganhar a segunda partida no Catar. Aliás, nunca venceu o ferrolho suíço em mundiais, sabia? Seria algo inédito para a seleção brasileira, que também nunca perdeu para esses especialistas em chocolates, relógios e outras cocitas mais. Em casa, na Copa de 50, ficamos no 2-2 com eles. E na Rússia, em 2018, no 1-1. Lembra, Tite? Foi na estreia. Os suíços se defendem bem por natureza. É tradição fechar a casinha, ainda mais contra camisas pesadas como a nossa. Não tem zagueiros famosos, renomados. É o sistema, o esquema tático que costuma funcionar. Nas eliminatórias europeias, só tomou gol em 2 de 8 jogos disputados. Campanha respeitável a da Suíça, com 5 vitórias e 3 empates, garantindo vaga na Copa. Ficou na frente da Itália e ajudou a tirar a Azurra do Catar 2022. Sai pra lá, zica Suíça! Não tem nada que acalente a alma do corintiano. Então vamos voltar para o Parque São Jorge. Quem sabe o José Paes traz alguma coisa, sabe? Para amenizar um pouquinho a dor do Chico Lang. De repente, mais uma declaração do Vitor Pereira agora sobre o Roger Guedes e o Yuri Alberto. É com você, Zé. Olha, Celso, eu tenho a impressão que essa declaração que a gente vai trazer agora aqui no Gazeta Esportiva não vai acalmar o Chico Lang, nem os torcedores do Corinthians de um modo geral, porque um dos assuntos mais comentados em relação ao Corinthians depois dessa derrota de ontem lá para o Atlético Goianiense foi em relação ao trio móvel de ataque ali, né? O William, Yuri Alberto e o Roger Guedes. Um trio que foi muito bem contra o Coritiba na semana passada, né? O trio estreou contra o Coritiba, aliás, vitória do Corinthians lá na Neoquímica Arena, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Roger Guedes marcou gol, Yuri Alberto
jogou muito bem essa partida, estreia dele com a camisa 7 do Corinthians, enfim, trio badalado, aquela coisa toda, o trio foi repetido na partida de ontem, mas não foi tão bem assim. O Roger Guedes, inclusive, foi muito criticado por boa parte aí dos torcedores do Corinthians por causa do primeiro gol do Atlético Goianiense, do gol do Jorginho. Muita gente disse que ele deveria ter fechado a marcação ali na hora do cruzamento, o cruzamento acabou saindo e o Jorginho fez 1-0 para o Atlético Goianiense na partida de ontem, que o Atlético Goianiense, repito, acabou ganhando pelo placar de 2-0. Aí na entrevista coletiva, o VP falou justamente sobre 2 de 3 desses jogadores aí de ataque. Falou sobre Yuri Alberto e sobre Roger Guedes, que esses dois, olha, não podem jogar juntos não. Vamos conferir o VP. A opção por jogar com o Roger e Yuri foi minha, portanto, sou eu que tenho que assumir a responsabilidade. Agora não me parece que consigamos defender bem os corredores desta forma, portanto, para mim, claramente, não dá, assim, desta forma não dá, porque eles criaram-nos muitos problemas, criaram-nos situações de 2 contra 1 nos corredores laterais, porque nós defendemos mal. No meio, depois veio o chegar atrasado em quase todos os lances, o estar longe, o não estar compacto, assumir quando perdemos todos, perdemos juntos, não é o A, o B ou o C, perdemos todos, melhorar nosso comportamento já no próximo jogo para dar uma resposta diferente do que damos hoje aqui. Tá aí a palavra então do Vitor Pereira aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco eu quero saber o que vocês acham, hein? Celso, Garrafa, Chico Garrafa tava bravo hoje na redação em relação a esse tema aí. Quero escutar o que vocês acham. Pode jogar o Yuri Alberto com o Roger Guedes, o William também pode jogar ali pela direita, não pode? Daqui a pouquinho vocês comentam. Só pra gente encerrar aí em relação ao boletim do Corinthians, o Duqueiroz, jogador do Timão, foi para as redes sociais, postou um print lá, porque um torcedor do Corinthians foi no direct do Instagram mandar uma mensagem pro Duqueiroz ameaçando de morte o jogador do Corinthians depois da derrota de ontem lá para o Atlético Goianiense em Goiânia. Chamou o Roger Guedes, o Duqueiroz, perdão, de vagabundo, perninha, favelado, lixo, enfim, palavras de baixo calão aí proferidas, escritas por esse torcedor lá no direct do Instagram para o Duqueiroz, que respondeu. Enfim, vamos ver se o Duqueiroz vai prestar um BO, vai lá na polícia, vai falar alguma coisa em relação a esse tema, aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Agora devolvo para vocês aí nos nossos estúdios para vocês poderem arrematar em relação ao Corinthians no Gazeta Esportiva. Vai daí, Celso! Valeu, Zé. O cara ameaça na internet, depois vai parar na delegacia. Ah, não. Né? Agora, o que o Vitor Pereira deve estar com saudade do Mantuan, que o Mantuan cumpria papel tático sem a bola. Então, o Roger Guedes não cumpre, não tem jeito. É assim, ó, que o Roger Guedes está numa preguiça, numa tiriça, numa nhaca, ou o que você quiser chamar, ponto. Agora, ele como técnico do Corinthians não pode jogar toalha. Ele tem que dar um jeito de fazer. Esses caras, você fala, desistiu, então quer dizer que é impossível. Eu não vejo que é impossível. Na Copa de 70, o mestre, o Chico pode estar aqui, o que o Zagallo tinha de... São outros jogadores, outros tempos, mas tinha lá Rivelino, Tostão, Gerson... Além do rei do futebol, tanta gente para aquele meio campo, jogou um para lado de cá, colocou todo mundo para jogar. Então você tem que pegar o Roger Guedes e ter uma conversa com ele. Falar, filho, tem que... de novo, é o papel do cara, ele ganha uma bala para isso. Ou então chega e tira o cara do time. Ah, já desisto, quer dizer que o Roger Guedes manda no time, meu filho, você tem que voltar para marcar, não pode ficar com essa nhaca, com essa má vontade. Então, ele vai sair porque tá com nhaca, não fica nem no banco. Você tira, põe ele para ficar conversando lá com o Luan. Porque a vontade que o Roger Guedes está de jogar é uma brincadeira. É talentoso, faz parte do técnico fazer esse cara jogar. Tem que compor sim, Não pode desistir no primeiro jogo. Ah, não deu mais certo já. Não é, eu não acho dessa forma não, Chico. Ele escalou esse trio aí 3 vezes, né? E nessas 3 vezes não deu certo. Eu, para dizer a verdade para você, acho que ele está certo. Ele tem que afastar mesmo. Ele deve afastar o Roger Guedes. Ele não falou diretamente. Sim, não, criar outra opção de jogo. Tudo bem, tá tudo certo. Pelo lado, que o Watson ele vai colocar, pode cravar que não vai dar mais certo. Ele vai colocar o William no meio campo, vai abrir o Adson pela esquerda, ou o Gustavo Mosquito, e vai deixar o Roger Guedes. Ontem no jogo ele podia ter feito alguma coisa desse tipo e não fez. Ele podia ter feito isso. A leitura de jogo, tava todo mundo vendo que estava errado. Vamos rapidamente lá, antes de falar com o Messi, que o São Paulo está chegando. O Silvestre vai registrar tudo isso pra gente. Vai lá, Silvestre, com você. A festa da torcida do São Paulo na chegada da delegação do Tricolor ao Morumbi.
Serão no mínimo 50 mil torcedores, ingressos já vendidos, não vai lotar, mas vai ser quase carga máxima vendida. São Paulo chega com o desfalque de última hora do goleiro Jandrei, que vem só para assistir a partida. É o Thiago Couto, que está aí dentro do busão e que terá a responsabilidade de segurar a bagaça lá atrás, nesse jogo decisivo contra o América. Frissou da torcida em volta, a polícia permitiu que os torcedores chegassem um pouquinho mais perto do ônibus depois da passagem dos visitantes do América, e já já a Praça Roberto Gomes Pedrosa será liberada para a circulação dos torcedores. Bandeirões hoje, gente, só aqui fora. Amanhã vai ter mais uma reunião com o Batalhão de Choque para últimos ajustes da volta das bandeiras para dentro dos estádios. O São Paulo está escalado. O Galopo vai começar no banco. E o time vem no esquema 3-5-2 mesmo, Celso. Se quiser, eu posso te dar a escalação. Então pode dar, rapidinho, Silvestre. Não, daqui a pouco a gente conversa com o Silvestre. Antes, vamos fazer um último contato com o mestre Alberto Helena Júnior. Nessa polêmica, Yuri Alberto, Roger Guedes jogarem juntos, o que o senhor acha disso, mestre? Eu acho que esse treinador tem que pedir demissão e ir embora, porque dizer que não podem jogar junto, o William, que cansou de jogar na ponta direita, o Yuri Alberto, que é um centroavante, e o Roger Guedes, que sempre brigou para jogar na ponta esquerda, né? Dizer que isso é impossível, essa formação, pelo amor de Deus, você não... É uma declaração de falência mental. Está brincando? Os caras estão jogando mal, cada um deles está jogando mal, independentemente dessa formação. Sobretudo porque no meio de campo não tem quem forneça bola redonda, bem dirigida para esses três jogadores do ataque. Eles jogam com três volantes. Volante é volante, ele é mais marcador e, eventualmente, um bom passador de bola. Não é um organizador, não é um criador. Então, sabe, ele virou de cabeça para baixo a questão. A questão não está lá na frente, a questão está aqui no meio. Está faltando muito, fazendo muita falta o Renato Augusto, mestre. Forte abraço, uma boa noite para o senhor, viu? Bem. Até mais, Chicão, e aí? Olha, eu concordo, o mestre tem razão, mas também acho que estava na hora dele dar uma chance para o Matheus Vital. O Matheus Vital voltou, está jogando com o elenco. Será que ele não gosta do Matheus Vital? Será que ele não viu nada do Matheus Vital? E fica insistindo nesses três volantes, sem nenhum armador? Dá uma chance para o menino, deixa o cara jogar. Sabe? Tem aí o Campeonato Brasileiro, tem aí o Botafogo. Quer dizer, entra com o Matheus Vital. O Matheus Vital, na época de Silvinho, quebrou um galho danado. Foi campeão paulista, o Matheus Vital. E o Romero também. Né? Então, desculpa, o Ramiro também. Então, eu acho que está faltando um pouco de criatividade para o Vitor Pereira aproveitar melhor esse elenco. Né, Garrafa? Ah, tocou o mestre com você, Chicão. Garrafa, Chico, você queria falar alguma coisa também ainda sobre o Corinthians, né? Eu queria falar duas coisas. Primeiro, a estreia do Veras, do Fausto Veras, foi simplesmente precipitada e o menino conseguiu fazer uma façanha. Ele chutou a bola para fora do estádio, cara. Negócio impressionante. Deixa eu falar uma coisa. Tá todo mundo na expectativa da escalação do São Paulo, né? Então vamos rapidinho. Olha só, o Silvestre não conseguiu entrar novamente. Thiago Couto, Diego Costa, Miranda e Léo, portanto, 3 zagueiros. Igor Vinícius, Nestor, Gabriel Neves, Igor Gomes e o Wellington. Na frente, Luciano e Caleri. Com esse time, o São Paulo tenta avançar na Copa do Brasil ou criar uma boa vantagem nesse primeiro jogo. Resultado da enquete após a derrota em Goiânia. Corinthians vai conseguir se classificar na Copa do Brasil? E a maioria respondeu que não. 70% dos votos. Já é São Paulino que votou aí. Obrigado, Garrafa. Obrigado, Chico. Até amanhã. A gente encerra o programa de hoje e daqui a pouquinho tem o Jornal da Gazeta com todas as notícias do mundo e do Brasil. Até amanhã. Tchau.